Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. É uma alegria estar aqui sempre e o meu desejo é encontrar você muito bem, deixar muito melhor, e assim será em nome de Jesus. Eu estava ouvindo a minha convidada de hoje, que já me emocionou bastante, uma história emocionante. E nós já estamos com a caixinha de lenços aqui também. Porque é impossível, né, não tocar, não emocionar. E eu acredito que vai te ensinar muito sobre amor, sobre servir, sobre passar por cima de coisas que não valem a pena e investir no que realmente é relevante, que ninguém vai poder tirar de nós. A Bíblia diz assim, esse salmo é lindo. O título é Sede de Deus. Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória. Porque a tua graça, ou o teu amor, depende da tradução, ou favor, é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que a vida. O teu favor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos, como de saborosa comida, se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Porque a tua graça, o teu amor, é melhor do que a vida. O amor de Deus é melhor do que a vida, porque Deus é a vida. Ele é a nossa vida. Ele mesmo disse, eu sou a sua vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Enquanto não encontramos a fonte da vida, aquele que é a própria vida, não entendemos o sentido dela. E esse sentido para a vida só é possível encontrar através do Senhor. Tudo começa com Deus. Nós fomos criados por Ele e para Ele. Ele é quem dá sentido à nossa vida. Por isso que, enquanto não temos um encontro com Ele, nada preenche, não satisfaz, não alimenta. Está faltando alguma coisa. Ou está faltando é tudo, né? Porque Ele derrama uma paz e já não importa mais. Os problemas não pesam mais. Não que você não sinta o baque dos desafios da vida, sente. Mas é o que a Bíblia diz, é aquele fardo leve, né? Aquele jugo suave. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar. O Senhor é a própria vida.
E quando nós abrimos o coração para Ele, nós entendemos por que estamos aqui. Encontramos o sentido de tudo, de viver, de existir. A Bíblia diz, o salmista disse que Ele é quem dá o ar, a respiração. E se Ele tirar, tudo acaba. Ele é dono de tudo. É entender que Deus é o dono de tudo. É o dono da nossa vida. E é por isso que você, enquanto não abre o coração para Ele, não se encontra. Jesus Cristo é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa escritura é maravilhosa. Eu não me canso de lê-la. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, ela tem uma história linda. Tem o loiro mais lindo que eu conheço. Está conosco há 14 anos e há 12 internamente. E aprendeu a andar com o Senhor, a amar como Ele, a superar seus desafios que não foram poucos. E eu tenho certeza que no final desses destinos, você vai estar muito melhor. Eu já fui muito abençoada em ouvi-la. Ela, à medida que ela foi contando, derramando o coração, se emocionando, ela já estava me ensinando. E eu acredito que ela tem muito a ensinar e vai ensinar mais ainda. E vai te dar uma lição maravilhosa de vida. Quando nós temos um encontro com o Senhor e a palavra entra, é impossível você não ser transformado e passar a ser, você passa a ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Seja muito bem-vinda, minha querida Cibele. Obrigada. A moça que tem o loiro mais lindo que eu conheço, eu sempre falo isso, Sempre né? falo. O cabelo bonito. A senhora é muito gentil. Não. Você está mais bonita hoje do que quando você chegou. Isso é fato, Jesus fez muito bem. Quando a gente olha as fotos de antes, ó, tá que melhora. Amém. Cibele, querida, você me tocou muito, sua história é linda. Vamos lá. Você veio de um lar de muitas brigas. Sim. Um pai autoritário. Sim, senhora. Que tinha uma boca pesada. Muito. Distante. Sim. Muito ausente. Ausente. Muito ausente. Mesmo estando dentro de casa, porque fisicamente ele estava, mas não havia relacionamento. Ele era um homem que se enquartava, chegava do trabalho, exausto, cansado, tomava um banho, fazia o prato e ia para o quarto, assistir televisão, e lá ele ficava. Então a nossa infância foi assim, vendo meu pai o tempo todo isolado, eu, a minha mãe e a minha irmã juntas, e sentíamos muita falta dele. Sentíamos falta da presença dele, de ter um pai para conversar, de ter liberdade, porque ele não era só o pai ausente, mas era um pai que, quando estava presente, a presença não era agradável. Você disse que a presença dele era pesada. Muito. Muitas vezes nós estávamos reunidas em casa, as três, e o clima estava leve, estava gostoso. Quando meu pai chegava, cada um já ia para um canto, e aí o clima já... Porque ele, infelizmente, ele era muito agressivo.
tudo era motivo para brigar, tudo era motivo para descontrole. Então, para evitar, a gente muitas vezes se enquartava. Para evitar a presença, para evitar conflito. Agora, ele veio de um contexto familiar de agressões. Muita. Ele é o filho mais velho de 7, onde o pai dele era adúltero, vivia, muitas vezes passava semanas em prostíbulo e alcoólatra. Então, quando meu avô chegava em casa, ele batia, espancava os filhos, principalmente ele por ser o mais velho, muitas vezes a esposa, a minha avó, e eles tinham que no meio da madrugada sair fugidos para não morrer. E aí ele vem e transfere. E transfere isso. Sim, senhora. E você disse que, em termos de agressão física, até que ele não foi tanto. Não. Ele batia, mas não de espancar. De espancar. Mas as palavras, verbalmente... Pesadíssimas. Pesadíssimas, bispo. O meu pai, eu nunca ouvi um estímulo. Você é capaz, você é bonita, você vai dar conta. Não. Infelizmente, ele era da boca muito pesada, de nomes terríveis. Você disse que ele xingava vocês, assim, de nomes Sim. que não é possível nem Sim. Isso era pronunciar. Diário. Sim, senhora. Isso era diário. Ele fazia isso comigo, com a minha irmã e com a minha mãe. Mais conosco, com as meninas, com as filhas, mas também fazia muito. Eu vi muitas brigas. E além do autoritarismo, do orgulho, do desequilíbrio, ele era um homem extremamente ciumento. Então, muitas das brigas que ele teve com a minha mãe foi pelos ciúmes. Não porque ela desse motivo, mas porque ele imaginava coisas, via coisas onde não existia, e isso era motivo para que ele só não agredisse ela fisicamente, mas do contrário, ele fazia. Uma boca muito pesada. Muito. Extremamente. Extremamente. Você disse que ele deixou vocês muito inseguras. Muito, bispo. Embora eu fosse uma criança e depois me tornei uma jovem que sempre foi voltada para os estudos, até mesmo pelo contexto, né, de criação, ele professor, a minha mãe bibliotecária, mas isso não me fez uma pessoa ousada, que acreditasse no meu potencial. Muito pelo contrário. Porque ele diminuía muito, né? Sim. Palavras pesadas. Sim, o tempo todo. Ele não tinha... Ele, por ser uma pessoa procrastinadora e insegura, passiva, sonhava muito e fazia muito pouco, então ele transferiu isso para mim e para minha irmã. E a sua irmã também, quando a sua mãe engravidou da sua irmã, eles ainda não tinham se casado, isso. Né? A sua avó lançou palavras pesadíssimas. A minha avó rejeitou. Falou para minha mãe, se você quiser, filha, a gente tira. A gente tira. Não tem problema, você não precisa casar. Porque a minha avó via as brigas deles enquanto namoravam. Então, ela, na cabeça dela, estava fazendo algo de positivo. Como que isso vai adiante? E ela não queria o bebê e sugeriu que tirasse. E foram tantas palavras negativas. Sim. Que espiritualmente veio uma carga sobre a menina. Exato. Que ela não veio com saúde. Exatamente mesmo. A minha irmã, ela é uma moça saudável fisicamente, mas é uma moça que tem 39 anos, porém a maturidade dela não é compatível com a idade. A idade mental não é. Não é. De uma mulher de quase 40 anos. Exatamente. Tanto é que ela não constituiu família. Ela precisa ser acompanhada, cuidada. Ela é dependente do meu pai. E você disse que não há uma explicação médica. Então, você quando veio para a fé, você entendeu Sim. toda a parte espiritual Sim. sobre a menina. Exatamente. E como eles não sabiam lutar espiritualmente... Ela carregou tudo isso até hoje. Então, ela podia ter sido uma criança que, se tivesse recebido os estímulos certos, você é capaz, você pode. Porque, além disso,
dessa situação sobre ela, Uhum. de saúde mental, Sim. ainda tinha um pai ali dia e noite com palavras malditas, quer dizer, para achatar ainda mais, para Exatamente. piorar. Exatamente. Eles não só, bispa, falavam, mas eles agiam como se ela fosse uma incapaz. Então, ela cresceu acreditando que, de fato, ela não conseguia. Tanto é que, por muitas vezes, eu falo, Tata, você consegue fazer. Aquilo que você tem interesse, você quer. Você faz. Ela fala, não, eu não consigo. Ela se sente incapaz. Porque o tempo todo, o meu pai e a minha mãe sempre fazendo, porque a tua irmã não dá conta. A tua irmã não consegue. A tua irmã não isso. A tua irmã não aquilo. Se a Isa tivesse recebido os estímulos certos, eu tenho certeza que a história da minha irmã seria outra. Com certeza, Eu tenho com certeza. Se tivesse buscado a Deus, profetizado, Sim. não tem como ser diferente. Sim. Com certeza. Ô Cibele, você disse que também tinha muita miséria. Muita. Eu nem conseguia enxergar, bispa. Você disse que não tinha sofá. Você criou até um problema no pé porque usava os sapatinhos, as roupas eram doadas dos primos. Como meu pai era um homem extremamente ciumento, então ele não permitia que a minha mãe trabalhasse. Então, nós vivíamos uma vida extremamente limitada e de muita pobreza mesmo. Nós não passamos fome, como eu falei para a senhora, mas não tinha o básico. Eu vi N vezes a Lúcia cortada, muitas vezes não tinha sabonete, não tinha pasta de dente. Meu pai tinha que pedir cheque emprestado, às vezes dependia de agiota. N empréstimos em banco. Então foi uma vida terrível, como a senhora mesmo falou. Eu tive problema nos pés, tive que usar durante um tempo sapato ortopédico, porque eu desenvolvi como se fosse um calinho por usar sapatos emprestados, ou doados, perdão, que vieram da minha família. Eu até comentei com a senhora que teve um episódio que me marcou muito, que foi quando criança, 8, 9 anos, eu ir para a escola com bermuda e um frio absurdo, e eu não tinha calça, então eu tinha que ir de bermuda com frio do jeito que dava, porque era o que tinha. E eu sei que isso doía muito nele, porque ele não queria que fosse assim. Mas as limitações dele, o orgulho, enfim, todo traço, né, que ele carregou consigo, impediam ele de abrir a mente para outras coisas. Ele era medroso, né? Muito, muito. Medroso, passivo, então sonhava, mas travado. Exatamente. Eu me lembro uma situação onde ele teve a oportunidade que meu pai, ele era professor e fazia nos horários extras, ele era corretor de imóveis. Então ele teve a oportunidade de montar uma imobiliária com um amigo em sociedade, mas por tanto medo da responsabilidade de não dar conta, ele simplesmente não quis. Ele não quis. Cibele, você disse que você teve que começar a trabalhar muito cedo, porque não tinha condições de pagar seus estudos. Sim. Porque você queria fazer faculdade. Sim. E aí você foi trabalhar para pagar a sua faculdade. Exato. Porque senão você não tinha conseguido fazer. Exatamente. Com 17 anos eu comecei a trabalhar, contra a vontade dele também, porque na cabecinha dele ele achava que ele que tinha que fazer, que ele que tinha que dar conta, mas infelizmente não tinha como. E eu fui atrás, pedi ajuda para minha mãe, comecei a trabalhar e comecei a fazer o que eu queria, que era a minha faculdade, era o meu sonho. E você fez faculdade de administração? Sim, senhora. Depois... Pós-graduação em gerenciamento e marketing. E você tinha aquela vontade de estudar para ir, mas você também pegou isso dele. Exatamente. Medo, passividade e orgulho tudo e teimosia. Tudo misturado. Eu queria muito da vida, bispa, queria muito. Queria me tornar uma grande profissional, ter um belo salário, conquistar as minhas conquistas, um carro, um apartamento, enfim, fazer a minha vida.
mas eu era extremamente passiva. Eu estudava muito, mas eu não colocava em prática. E é o que eu aprendi totalmente diferente dentro da igreja. Quer dizer, muita teoria. Muita. Mas pouca ação. Pouquíssima. Ou nenhuma. Ou nenhuma. Ou nenhuma. Mas isso veio lá de casa, né? Veio. Do berço, né? Exatamente. Eu vi esse modelo dentro de casa e eu, infelizmente, reproduzi. Você disse que você não pegou aquela agressividade. Sim, e aquele hábito de xingar, aquelas coisas. Mas, por outro lado, você pegou o medo, a passividade, a teimosia, o orgulho. O orgulho. Nossa, esse ficou ali, ó. E você disse que por muito tempo, quando até dentro da igreja já, você sendo trabalhada nisso, Sim, senhora. você não conseguia ver você não se conhecia. Não, bispa. E foi um processo, porque eu não enxergava que as minhas reações eram reações de uma pessoa orgulhosa. E por algumas vezes eu tive que ser confrontada para que eu entendesse que aquilo era orgulho. Eu tinha que ver, até chegar ao ponto, como eu comentei com a senhora, que a última vez eu fui no Google. O que significa orgulho? Para eu entender quais eram os traços que eu tinha e que eu não enxergava. E eu fui lá. Agora vou apelar para o dicionário já. Ô Cibele, você disse que seu pai era tão ciumento que ele não deixava você ter nenhum amigo, nem pensar em namorar, nem pensar. Exatamente. Que você, por muito tempo, não sabia nem como é que você ia conversar com um homem. Exatamente. Justamente pelo que a senhora falou, o ciúmes dele era tão grande com as filhas, assim como com a esposa. E é uma contradição, né? Porque ele tinha ciúme, mas agredia, né? Muito, muito. E tem uma fala do meu pai que me marcou muito, bispo, que contribui com a questão do orgulho. Ele falava assim pra gente, pras duas: filha minha não vai apanhar de homem nenhum, porque vocês vão se formar, e se um dia alguém levantar a mão pra vocês, você fala assim: pode vazar, pode sair daqui, porque eu não dependo de você. E a sua mãe também te passou uma visão de homem também, que atrapalhou bastante, muito, né? Muito. Para ela, ela falava que homem que tinha que correr atrás, que mulher tinha que se dar o valor. Bom, aí tá até certo. Até tudo bem. Certo. Só que ela colocava como se você não pudesse dar abertura. Não pudesse dar abertura. Sim. Né? E era algo tão assim terrível isso na minha cabeça, que juntou com o fato de meu pai não ter permitido que a gente tivesse convivência com os garotos da idade durante um bom tempo. Então aquilo eu já me sentia como será quando eu tiver que conversar com um rapaz. Então eu tinha esse medo. E o lado da minha mãe, que eu não podia imaginar da abertura se eu tivesse interessado em alguém, porque ele já podia achar que eu estava dando abertura e eu não podia. Você estava bem confusa, meu Deus. Era terrível. Ô, Cibele, você disse que você teve uns paquerinhas e tal, e depois você teve esse namorado que chegou a ser seu noivo? Sim, senhora. Sim, senhora. Nós nos conhecemos na faculdade, fizemos faculdade juntos, e no último ano nós começamos a namorar. E foi por intermédio dele que eu vim para Jesus. Que ele te trouxe para o Ministério Mudança de Vida. Exato. E é uma história interessante, porque vocês eram católicos, mas não praticantes. Eu não era praticante, ele até um pouco era. Mas... E aí ele veio para o nosso ministério. Exato. E trouxe você. Sim. Vocês estavam noivos, já preparando para casar. Exato. Nós ficamos no nosso primeiro ano de namoro, ainda católicos. Quando estávamos no segundo, ele conheceu Jesus, me convidou e eu vim, em janeiro de 2008. E de lá para cá, nunca mais parei. E foi interessante, porque à medida que a palavra foi trazendo luz e você foi entendendo as coisas, você começou a ver que essa pessoa, ele só foi um instrumento para trazer você para o Ministério Mudança de Vida. Com certeza. Porque ali, à medida que a palavra foi entrando, você foi vendo que não era a pessoa. Não era. Não tinha perfil nenhum, não tinha nada do que eu queria.
Aí os olhos são abertos, né, Bispa? Exatamente. A gente começa a ver o que é modelo de homem de verdade. Porque tudo que eu recebi de figura masculina foi muito ruim. Foi muito ruim. Eu vim entender o papel de um homem de verdade e acreditar que um homem podia ser bom dentro de um lar, que existiam homens bons. Que não era tudo. Que não era tudo. Que eles não eram. Tudo faria do mesmo Essa raça saco. tá falida. Exatamente. Pode morrer, mata tudo. Exatamente. Era a sua visão. Era a minha visão. Eu acreditava. Você só encontrou homens de verdade dentro do Ministério da Mudança de Vida, quer dizer, não são todos, porque nem todos se posicionam, mas graças a Deus você conseguiu encontrar boas referências. Sim, excelentes. Que aí me fizeram entender o papel de um homem de verdade. Cuidador de família, Exato. Bom marido. E acreditar, como a senhora bem colocou, que existiam homens bons. Porque por mais que eu quisesse, que eu sempre sonhei em ter a minha família, até pelo contexto que eu tive, mas no fundo, Bispo, eu não acreditava que eu pudesse achar alguém que não fosse me trair, que não fosse me tratar como eu vi o meu pai tratando a minha mãe. Então, no fundo, eu achava que todos os homens eram iguais. E além de você ter como referência um homem agressivo, um homem que não conseguia ser o provedor, um homem que não cuidava, um homem distante, enfim. Ainda ele falava mal dos homens e a sua mãe também. Meu Deus. Exatamente. Não tinha saída. Não tinha. Não tinha saída. E aí isso fez com que tanto eu quanto a minha irmã tivéssemos medo dos homens. Olha que coisa, eu não mencionei esse professor porque eu não lembrei, mas nós éramos capazes, se nós estivéssemos voltando da escola ou voltando do trabalho e tivesse alguns homens numa rua, eu era capaz de dar a volta e passar por outra rua, porque eu tinha medo da figura masculina. Essa é a realidade, eu tinha medo. E aí, à medida que a palavra foi entrando e você foi convivendo com homens tementes a Deus, pessoas diferentes, aí você já olhou para o noivo e viu que não é isso aqui. Não é isso aqui que eu quero, não. Não era. E o interessante, Cibele, que você disse que nos 2 primeiros anos já na igreja, você falou que você veio para o ministério e você se apaixonou pela igreja. Sim. E você começou a ter um sentimento como que um chamado que você tinha que vir e viver para isso. Sim. Eu, desde o 2º mês que eu estava no ministério como membro, Bispo, eu sabia que o Senhor falava ao meu coração que eu não era um simples membro, que eu não faria parte desse grupo. E é interessante porque você nunca teve, você não tinha uma história com igrejas. Nenhuma. Né? E aí, de repente, você entra e você fala... Meu Deus, eu encontrei o lugar da minha vida. Exatamente. Mas ouvindo a senhora falar, eu me lembrei de uma coisa. Eu tive muita certeza do meu chamado, porque desde muito pequenininha, sem ter contato nenhum com igreja nenhuma, eu sempre tive um amor muito grande pelo Senhor. E eu amava ficar no meu quarto conversando com Ele. E eu me lembro de uma vez eu ainda falar assim para minha mãe. E a sua família não era uma família voltada para isso, né? Não, Bispa, não mesmo. A minha mãe era uma mulher católica, porém não frequentava a igreja, mas era uma mulher que eu vi muitas vezes orando, rezando, né? Como eles dizem. E aí eu via ela entrar no quarto, fechar a porta e falar: filha, a mamãe vai rezar. E eu fazia a mesma coisa. E lá, desde pititica, eu me lembro de ter esse amor pelo Senhor. E quando um pouco maior, eu me lembro de uma vez numa conversa com ela, eu falo assim: nossa, mãe, deve ser tão gostoso viver para Jesus, só para Ele, só trabalhar para Ele. E aí eu entendi. Você nem sabia o que era isso, não, né? Não fazia ideia. É o que eu li, então você já tinha uma sede por Deus e não, só precisava encontrar. Exatamente. Né? Exatamente. Porque você estava já à procura lá dentro. Tava, Bispa. Ele já estava ali
trabalhando o meu coração desde muito, muito pequenininha. Ô Cibele, você disse que quando você aí decidiu que veio forte, você quis mesmo a vida interna, que você estava tentando, porque você falou que quando você se converteu, já foi um tumulto na sua casa. Foi. Sua família não aceitou. Exatamente. Eles já ficaram já bem desconfortáveis e a situação ficou hostil. Porque aí eu já não me agradava mais com as coisas de antes. Eu já não tinha mais o mesmo prazer. Eu já não via mais graça numa bebida. Eu já não via graça em muitos programas. Muitas vezes eu já não estava nos momentos que antes eu estava. Eu me levantava todos os dias para orar. E aí aquilo passou a incomodar. Onde já se viu? Você levantar cedo, acordar tua mãe porque você vai orar? Porque num domingo você vai às 5 horas da manhã para a igreja? E aí eles começaram, mais o meu pai, a se incomodar com isso. E aí, você com esse desejo de vir para a vida interna, você não contava. Não. Até que um dia veio uma palavra e você falou, não, eu tenho que ser sincera e falar. Exatamente. Quando você falou com a sua mãe te pôs para fora de casa na hora. Na hora, bispa. Foi exatamente Ela isso. falou, pode juntar suas coisas e ir embora, então, agora. Exatamente. Eu cheguei... Por um lado, é importante a gente falar isso, porque eu vou chegar no ponto que as pessoas vão ver o que é o amor de Deus no coração de uma pessoa. Ali, com certeza, foi muito forte, foi um impacto, porque a mãe, era sua mãe, inclusive, com quem você podia mais contar. Sim, sim. E aí ela não entende desse jeito e manda você sair no mesmo dia. Exatamente. Quer dizer, saia de casa, Exatamente. você vai embora. Exatamente. E você não estava nem pronta para ir para a obra ainda, meio que ela te empurrou, porque aí a igreja, você não tendo para onde ir, a igreja te pegou. A igreja me acolheu imediatamente. A igreja te acolheu, porque aí acabou, né? Foi posta para fora e porque decidiu por Cristo. Você se emociona, né? E você veio trilhar a vida com Jesus. Inicialmente, você tinha teve seus desafios, porque você era atacada. Muito, muito. Além do problema da rejeição da família, né? Você agora não faz mais parte dessa família. E aí, muitas vezes, você estava lá lavando um banheiro, arrumando as coisas, você disse que você ouviu o diabo dizer para você assim... Você fez faculdade para lavar banheiro? Eu falava e você sim. aprendeu a responder para ele, Exatamente. Né? E eu falava, fiz e vou lavar quantas vezes forem necessárias. E continuei. E fui seguindo. Perseverando. Aí deu um tempo. Sua mãe recebeu um diagnóstico de câncer. Sim. Quem cuidou da mamãe? Eu. Isso foi lindo, porque foi exatamente ela que mandou que você saísse, inclusive no mesmo dia não te deu tempo, você teve que sair, encontrar, ver se a igreja permitia, né, que você entrasse. Sim. E voltasse já para pegar suas coisas para ir para a igreja, que você não tinha para onde ir. Exatamente. E aí sua mãe recebe o diagnóstico de câncer e você foi cuidar dela, evangelizou. Sim. Sua mãe recebeu Jesus como Salvador. Exatamente. E morreu no Senhor, né? Exatamente. Eu tenho certeza da salvação dela, bispo. Porque, inclusive, nos últimos meses, último mês em que ela ainda conseguia caminhar, ela começou a ir no culto das 18 horas no domingo. E aí lá, ela permitiu que o pastor fosse em casa, orar com ela. Eu fazia a oração da confissão com ela todas as vezes que eu a via.
Muitas vezes ela me ligava: filha, vem aqui em casa, a mamãe sente uma paz quando você está aqui. E aí eu pude mostrar para ela o amor de Jesus. Você acompanhou ela em todo o tratamento, orou com ela. Sim. E Todas as internações, que ela fez o tratamento em Barretos, esse mesmo trabalho que a igreja realiza lá, aquele hospital que o nosso pessoal, a nossa igreja faz o trabalho lá. Eu estive lá 1 ano antes da igreja começar. Todas as internações eu tive, recebi apoio do ministério para estar com ela. Em casa também, ia todas as semanas, todos os dias, ou 3, 4 vezes na semana, para estar com ela, fazer almoço, amar, cuidar. você disse que em uma das vezes que você estava lá fazendo almoço para sua mãe, para sua família, o seu pai, que essa é uma outra parte muito importante, o seu pai te chamou lá fora, sua mãe chamava Cibele, ele te chamou: Cibelinha, vem cá. E ele te ofendeu demais, assim, meio que aquilo não fazia sentido por conta da sua mãe, por você ter ido para a obra e tal, e ele te chamou, dentre tudo, de verme. Disse que eu não valia nada. Falou coisas horríveis para você. Sim. Você ficou calada, entrou, terminou o almoço, cuidou da sua mãe. Foi depois, enfim, sua mãe faleceu, foi para Cristo. Dá um tempo, seu pai, você cuida dele, vai mais, ele liga que teve um diagnóstico de câncer. Exatamente. Você vai cuidar do seu pai e você mostrou tanto amor após ele ter te ofendido tanto, diversas vezes, que isso para mim é muito forte, minha filha. O amor que você derramou na vida do seu pai, que não fez nada assim para facilitar a sua vida. Você mostrou Cristo, ele pôde ver Cristo através da sua vida. Era isso que eu queria, bispa. E ele viu, e a partir daquele momento que ele viu o que você fez por ele, tudo que você tinha feito pela sua mãe, agora fazendo por ele mudou. Mudou. Ele me trata hoje de uma forma que eu não consigo... Ele se tornou um outro homem. Totalmente. É outro pai. Eu não consigo mensurar para a senhora hoje como é gostoso o nosso relacionamento. Ele hoje me diz que me ama todos os dias. Um homem que não só sabia xingar. Só. Ele me abençoa, porque eu pude ensinar para ele a importância de um pai abençoar um filho. Então ele aprendeu. E aí ele me escreve lá: filha, que o Senhor abençoe seu dia. Papai ama vocês. Mas tudo isso porque ele recebeu amor quando ele voltou do coma. Ele não encontrou ali resmungando para ele, reclamando por estar num quarto de hospital todos os dias, cuidando dele, trocando fralda, fazendo algo que ele nunca na vida imaginou que ia depender de um filho. Oi, Cibele, você disse que antes do seu pai receber o diagnóstico, você disse que veio uma palavra no encerramento de jejum. Sim. Que o Senhor falou e você sabia que era com você, que era para você, para sua família, que Deus ia abalar. Exatamente. Mas que não era para a morte. Exatamente. Era para tirar o que não estava firme. Exatamente. Né? Porque... para ficar só o que não podia ser abalado. Exatamente mesmo. Porque no começo do ano, um pouco antes da descoberta do câncer, a situação entre eu, ele e a minha irmã estava insustentável. Ele muito agressivo, muito descontente com a vida. E eu fiz uma oração muito sincera com o Senhor. Falei: chega, eu não quero mais isso. Falei: para mim, não é, eu quero que o Senhor restaure a minha família.
E aí depois daquilo vieram os jejuns aos domingos dentro dos meus projetos de conquista em 2020. E a senhora falou, eu não me lembro se foram 2 ou 3 domingos seguidos sobre isso. E quando veio a doença, eu falei, não, nós vamos enfrentar e nós vamos vencer. E aí eu ia para a escolinha, ia orar, repreender espírito de morte, de enfermidade, repreender todo e qualquer tipo de espírito maldito daquela UTI, consagrar a vida dos médicos, dos enfermeiros, ordenar que todos os órgãos dele voltassem a funcionar, que os rins dele que estavam paralisados voltassem a funcionar e que ele recebesse vida. E aí eu recebia diagnósticos ruins, as intercorrências aconteciam e eu falava, não é isso que eu creio, não foi isso que o senhor me prometeu, o senhor vai fazer, o senhor vai tirar ele de lá. E eu vi milagres diários, bispa. Ele estava em processo de hemodiálise e o médico falou assim, Bela, ele precisa fazer 1,5 litro de xixi. Eu falei, então ele vai fazer, doutor, pode confiar. E fui para aquela escolinha e fiquei lá 40 minutos falando, eu ordeno que os rins dele voltem a funcionar, que ele vai produzir essa quantidade X de xixi. No dia seguinte eu ligo pro médico, o médico falou assim, Bela, ele fez 1,6 litro. Eu falei, nunca esperei tanto um xixi na vida. Nunca foi tão esperado. Nunca imaginou que o xixi fosse tão importante. Exatamente. E isso foi muito especial, porque ele voltou, estava lá a filha que ele sempre ofendeu, exatamente, que não era mais filha, e que foi cuidando deles, a mãe foi para Cristo, você ficou em paz, ele passou a aceitar que você orasse por ele. Sim. E se tornou um homem diferente. Exatamente. Hoje eu posso orar com ele, eu posso ungir, eu posso falar de Jesus, eu posso contar as histórias da Bíblia. Ele aceita, ele ouve, ele muitas vezes para, eu vejo que ele fica. E até eu vejo, o nosso Deus é maravilhoso, ele trabalhando nos detalhes. Eu falo, pai, fala com o Senhor, pede para ele ajuda. E aí de vez em quando ele solta assim, filha, eu tô falando com Deus. Eu falei com ele do meu jeito, mas eu falei. Isso para mim, bispo, era impensável para o homem de lá de trás. Mas eu aprendi muito cedo que o que eu queria era que o Senhor arrancasse braço, perna, o que fosse necessário, mas que eles fossem salvos. E eu sempre orei assim, falando isso para Deus. Senhor, se for preciso, o Senhor pode arrancar o que o Senhor quiser. Não tem problema. Arranca braço, arranca perna, mas eu quero a salvação. Porque eu não quero que a minha família fique. Eu não aceito. Cibele, o amor de Cristo tomou sua vida de tal maneira que, por mais difícil que foi o desprezo, as palavras, a rejeição, você conseguiu mostrar Jesus e derramar o amor dele através de boas ações, de generosidade, de cuidado, né? Você tem feito isso? Tenho procurado fazer isso sempre, bispa, porque eu não consigo entender de uma outra forma. Foi isso que eu recebi de Jesus. Quantas vezes ele me perdoou nas minhas misérias e perdoa todos os dias? Quantas vezes ele tem misericórdia de mim? Todos os dias eu vejo o cuidado, o zelo. Ele me amando através das palavras, através da vida da senhora, do bispo Maurílio, que é uma das pessoas que eu vi tanto amor. Daqueles todos que estão comigo lá, no dia a dia. Então, eu não tenho o que retribuir para o Senhor se não procurar fazer pelas pessoas o que eu recebo dele. Não é mérito nenhum. Não é mérito. É o que eu tenho que fazer. É desafiador? É desafiador. Mas é o que a gente... Isso é ser crente. Isso é ser crente de verdade. Então eu quero ser crente. Eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que eu tenho muitas falhas e todos os dias eu luto para trabalhar com elas e botar as bichinhas em sujeição. Mas eu quero ser crente, eu quero morar com ele, eu quero viver uma vida nova, eu quero todos os dias ter certeza que eu sou melhor, que eu evoluí, que eu estou crescendo e que eu estou deixando bons exemplos.
Porque, bispa, eu sempre tive muito claro dentro de mim que o meu ministério é apoiar dentro do Ministério Mudança de Vida. Esse é o meu prazer. Então, o meu legado tem que ser esse. Seja lavando um banheiro, seja filmando, seja atendendo ou pregando, eu preciso fazer isso com amor. Essa vida com Cristo, esses anos já, 12 anos, 14 com Ele, 12 internamente, foram anos poderosos. Muito, bispa. O que eu recebi do Senhor nesses anos, eu não recebi lá fora. Quando a senhora, os bispos falam, né, que não existe faculdade, curso, nem nada que nos dê o que a palavra dá, é a mais pura verdade. Porque eu estudei muito. Eu sempre fui muito aplicada, muito dedicada. Hoje eu uso isso para a obra. Mas isso não me fez uma pessoa ousada, não me fez uma pessoa melhor. O que me fez melhor foi isso aqui. Foi ouvir e colocar em prática. E ouvir de novo. E ouvir de novo. Isso aqui foi a única coisa que mudou a minha vida. Que te deu força para vencer sentimentos, Sim. mágoa, Sim. O medo, a procrastinação, o orgulho, passividade. Tudo isso. Um medo, meu Deus. Como eu era medo de medrosa. enfrentar, medo dos desafios da vida. Eu me sentia... E a obra empurra, né? Graças a Deus por isso. Vai ser velho, vai ser... Ai, bispa, como Pisa nessa água. Exatamente. E eu me sentindo Vai pequenininha. molhando os pés. E eu me sentindo pequenininha e o Senhor falando, vai, minha filha, eu confio em você. Ele confiando muito mais do que eu mesma. E aí a gente vai enfrentando e vencendo. E se colocando ali naquela posição de instrumento mesmo. E é muito gostoso. Quando a gente vê que a gente está conseguindo romper com as coisas e que as nossas cinzas são usadas para o Senhor, e cada vez que eu posso dividir alguma coisa com alguém, ajudar, amar as pessoas. Porque, bispa, tem algo dentro de mim que eu vejo que, se tem uma característica que eu tenho positiva, é esse jeito amoroso com as pessoas. Eu vejo que Jesus usa demais isso. E eu quero poder fazer cada vez mais desse jeito. Eu amo poder demonstrar isso para as pessoas. Tem o dom da misericórdia. O dom de cuidar. Amém. E eu quero poder fazer isso. E você tem feito muito bem na sua casa e na vida das pessoas que têm cruzado seu caminho. Amém. Amém. Deus tem podido usar você. Você superou muita coisa, né, minha filha? Muita, bispa. Muita. Tem muita coisa que foi vencida, muita coisa que estava ali que eu nem sabia. E tem sido maravilhoso andar com o Senhor. E eu quero deixar o meu legado como Dorcas, que essa passagem mexe muito comigo. Que é aquela mulher que, quando faleceu, e o povo chorou muito. E falou, olha aqui tudo que ela fazia pela gente. O que ela fazia? Ela costurava. Costurava. A Dorcas costurava. Isso mesmo. E o povo chorou e chorou. E não aceitou a morte dela, não. E parecia tão pequeno, né, bispo, o que ela fazia, mas não era. Não era. E eu amo essas escrituras, porque a Bíblia mostra exatamente o servo sem nome, o pequeno fiel, aquele que aparece lá, nem o nome dele aparece, mas ele fez uma diferença enorme. Exatamente. A Dorcas que costurava para todo mundo e o povo chamou lá para mostrar, olha só, ela fez tanto e fez mesmo. E exatamente isso, parece que é uma coisa pequena, mas não é, né? Eu outro dia fui andar à igreja e eu vi a parte das roupas
que é engraçado, né? Eu vivo na obra, mas eu tenho tanta coisa para fazer que não dá, às vezes, para eu ir andar à igreja. E eu fui ver algumas partes, e a hora que eu olhei a par das roupas, né? Aquelas mulheres, tudo dobradinho, arrumadinho, elas montam os kitzinhos e tal. Como dizer, talvez nem elas tenham noção da importância do que elas estão fazendo. Exatamente. E eu olhando aquilo, né, eu vi o dom, e talvez elas estão lá, escondidinhas, dobrando, lavando, passando, arrumando, colocando. Mas que trabalho lindo. Que trabalho lindo. Que trabalho lindo. Não tem como essas pessoas não serem extremamente recompensadas. E é aqui eternamente, porque ninguém vai tirar isso delas. Amém. Né? Nós fizemos o trabalho, a nossa reunião do pós-propósito, e aquela multidão de bispos, pastores, gente para comer, e aquelas mulheres tão amorosas, cuidadosas, montando tudo aquilo, e eles fizeram os vídeos para mim, para me mostrar. Lindo, o capricho. Às vezes a pessoa nem viu, não sabe quem fez aquilo. Sim. Mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. Eu fiquei olhando aquilo e abençoando a vida delas, porque isso é um dom. Isso é um dom. Com né? certeza. As tias que ficam lá na escolinha, os pais, elas deixam de assistir o culto para que outros assistam o culto para cuidar das crianças. Às vezes aquele pai nem para pensar que ela é uma voluntária. Sim. Que está deixando, ela está sacrificando, ela doando. vai ouvir o culto depois, ela Sim. está se doando para ensinar aquelas crianças. Com certeza. Para cuidar. Né? O que ficou no estacionamento, ele também abriu mão de estar lá no culto para ir lá coordenar. E assim cada um, né? Na sua área. Ele foi chamado para algo. A Dorcas. Por que Deus deixa a Dorcas lá? Ah, não é à toa. Não é à toa. A Bíblia Ela não exagera. costurava, ela era costureira. Eu amo quando a senhora fala, a Bíblia não exagera, e é isso mesmo. Não exagera. Então alguém poderia dizer, o que é uma costureira? Meu Deus! Ela costurava para beneficiar outras pessoas e ela fez tão bem, foi tanta generosidade usando o dom dela. Sim. Que ninguém aceitou a morte dela, não. Ela fez falta. Muita gente chorou por ela. Exatamente. Chorou por ela. E assim tem uma lista grande de gente maravilhosa que fez a diferença. A menina sem nome, que foi o portal do poderoso general. Verdade. Ele não teria sido curado sem ela. Não mesmo. Ela foi o instrumento de Deus. Tão ousada, né, bispo? Exatamente. O Ananias, que aparece na história, depois já não sabe onde é que ele foi parar, e ele orou pelo grande e arrogantão e tal, que caiu e ficou cego, Paulo, que as escamas caíram e aquele homem foi mudado. Aquele homem pós-graduado, poliglota, o que mais conhecia a lei, um especialista na lei, vai lá aquele homem simples e ora por ele e as escamas caem. Então, assim, é o corpo de Cristo, um dependente do outro, um totalmente dependente do outro. O que seria, como que eu gravaria se eu não tivesse os que estão ali, ó, atrás, do outro lado, cuidando do som, cuidando de tudo.
né? Sim, senhora. Inclusive você. Amém. Você também faz isso. Faço. Né? Com muito Como amor. é que nós vamos ter esses testemunhos que vêm lá do interior, que se não for a Cibele pegando o carrinho, indo lá na igreja, às vezes viajando para ir pegar os testemunhos. Amém. Né? Amém, sim. Então, é uma bênção. Você é uma bênção, minha filha. Obrigada. Você é uma bênção. E tem mostrado o amor de Deus para muita gente, para todos nós. E eu tenho muita alegria de ter você no ministério e de saber do que Deus tem feito e com certeza vai fazer muito mais. Porque você já tem um legado maravilhoso. O seu coração, um coração que tem se derramado para as coisas de Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Deus curou seu destino. Curou e tem escrito uma outra história. Que eu que achava que a minha história seria linda lá fora, com a ignorância, a cabeça que eu tinha. Meu Deus, quanta burrice. Não tem vida fora de Jesus. Não há alegria fora dele. Ele foi a melhor coisa que te aconteceu. A melhor coisa. Ele é o amor da minha vida. Eu não consigo me imaginar, Bispa, fazendo outra coisa. Você disse isso, que você não consegue se imaginar em outro lugar fazendo outra coisa. Não mesmo. Eu amo o que eu faço. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. A minha alegria é saber que Ele está bem comigo. Que está tudo bem entre nós. Que Ele me ouve. Você entendeu a missão, né, minha filha? Sim, sim. É muito importante que você diga isso. Porque tem gente que quer vir para a obra, mas não entendeu a missão. Sim, senhora. Você é uma moça que estudou muito, né? E como você mesma disse, algumas vezes o diabo quis oprimir você, confundir, e você não deixou, porque você entendeu que era um chamado. Sim. O tempo todo eu queria, Bispa, ter certeza de que Deus realmente tinha isso comigo. Foi por isso que eu até demorei um pouquinho para tomar a decisão de vir. E quando eu tomei a decisão é porque realmente eu não tinha dúvida, que não havia um outro lugar para mim. E mesmo sem conhecer, como eu falei para a senhora a princípio, que era a obra, que para mim era um desafio muito grande, mas eu sabia que era aqui que Ele me queria. E eu fui entendendo no dia a dia, com todos vocês, o que é uma vida com Cristo. O que é amar, o que é servir as pessoas. O que é viver uma vida que realmente o Senhor separou para mim. Não que eu achava que era lá fora. O meu nível era muito baixo. Eu me nivelava muito por baixo. Me contentava com pouco. Hoje eu entendo o que é um padrão de família, o que é um padrão de vida, o que é um ambiente saudável, porque eu não recebi. E você teve no meio acadêmico, e interessante que você aprendeu foi aqui, né? Só aqui. Nada do que eu recebi lá fora me proporcionou a abertura de entendimento e a qualidade de vida que eu tenho aqui dentro. Nada. E Cibele, outra coisa interessante, que outros já vieram, não ficaram. A obra, quando você não entende o que é a missão, você vem com outro propósito. Sim. A pessoa vem com uma ideia, mas se ela não entendeu a missão, logo ela vai desistir porque ela está à procura de uma outra coisa. Sim. E não de servir. Sim. Porque a obra é servir, né, minha filha? Ela é. Nós estamos aqui dentro para pensar. Tem essas pessoas todas que estão dentro, estão aqui para pensar nas pessoas que o Senhor envia. O tempo todo. Para orar, para cuidar, para ligar, para ajudar. Então, assim, essas pessoas talvez nem tenham noção que tem uma turma grande
que está aqui para pensar nelas. Com certeza. E para pensar dia e noite, né? Dia e noite. E a pressão para pensar é grande, né, minha filha? Já ligou pro fulano, como é que tá? Quem? Não esquece, cuida desse. Ó, o outro lá, tem que visitar, tem isso. Ai, mas é muito bom. É muito gostoso. A gente se realiza fazendo isso, Bispa. Eu ainda falava isso essa semana, no culto que eu realizei. Falei, meu Senhor, para nós não tem um prazer mais gostoso, não tem nada melhor do que quando você atende uma pessoa e você vê ela sendo mudada. Você vê que o que você falou entrou. Às vezes você falou uma, falou duas, falou três, na quarta o negócio entra, a pessoa vira a vida. Jesus, isso é muito bom. Isso é muito melhor do que os meus melhores sonhos lá fora. Com certeza. E o perdão, né? Sim. Andar em perdão. Se não fosse o Senhor na sua vida, você não teria, talvez, condições de fazer o que você fez pela sua mãe e está fazendo pelo seu pai, né? Tem feito. Com certeza, Bispa. Com certeza, porque eu nem, como eu falei sobre o orgulho, eu não entendia coisas como raiz de amargura. Eu tive que entender aqui dentro, aprender o que era. O que é o perdão? Como perdoar? O que fazer? Porque falar que a gente perdoa é tão fácil. O oficial é rapidinho, não te perdoo. Tá tudo bem. Mas não é assim. Não, não é. E eu tive que aprender isso aqui dentro. Porque eu queria ser diferente, Bispa. Poxa vida, eu olho para pessoas que estão ao meu redor, eu olho para a senhora, que nenhuma vez eu parei muito para pensar sobre isso. O quilate de pessoa que tem aqui dentro. O nível. A integridade, o caráter. Eu quero ser igual. Eu tô buscando isso. Eu não sou perfeita, mas eu quero buscar. Nenhum é, minha filha. A gente tá caminhando todo dia. Mas a gente põe um alvo naqueles que são são melhores que a gente. Todo dia nós estamos aqui puxando. Ajuda, Jesus, levanta um pouco mais. A gente quer ser melhor, né? Graças a Deus. Sim, é um desejo que queima, né? Ser melhor para Cristo, porque a credibilidade que as pessoas vão dar para Cristo depende da credibilidade que elas dão para nós. Exatamente. Elas enxergam o Senhor através de nós. Exatamente. E quanto melhores nós formos, mais pessoas a gente impacta e mais o amor do Senhor a gente mostra. Cibele, qual a mensagem que você deixa para uma pessoa que também veio de um lar ou até está num lar onde não teve um derramar de amor, nem um incentivo, a mágoa que às vezes a pessoa carrega ainda do pai, da mãe, passividade, medo, enfim, tudo isso, uma menina como você chegou em Cristo. Bispa, eu digo para essa pessoa que tudo na vida são decisões. Eu escolhi fazer diferente do que eu recebi, porque eu amo o Senhor e Ele é a minha prioridade. Então fazer a vontade dEle tem que ser a nossa prioridade. E quando a gente coloca a vontade dEle acima da nossa, tudo se torna possível. Vencer as mágoas, vencer raiz de amargura, vencer a rejeição, vencer as nossas limitações. Porque quando eu me senti incapaz, Ele me mostrava que eu era capaz. Ele usava a senhora nas nossas reuniões para falar: vamos! Você pode! Você consegue! Aqui dentro você ouviu que você podia, né? Todos os dias. Todos os dias. Através do programa, através de alguém que estava ao meu lado, através da palavra, todos os dias. Convivendo lá com o Ju ali, né? Que são maravilhosos. Meu Deus, são maravilhosos. Me amaram muito, Bispa. Me amaram muito, porque eu vim muito deformada. Eu vim muito deformada. Então, você ter paciência com uma pessoa que precisa passar pelo processo, ainda mais pessoas que já venceram tanto, né?
Era pra falar assim, eu não preciso mais disso, não preciso... Alguém cuida dessa menina aí. Mas não. E ferida, né? Muito. Bem ferida, né? E aí você ataca. Porque o ferido fere, né? Fere. Eu me fechava nas correções. Eu dava o meu gelo para as pessoas. Porque no fundo eu tava ferida. E aí Ou seja, as pessoas veem essa moça meiguinha, loira, Barbie, com esse sorriso lindo, não imagina que ela já deu gelo em muita gente. Meu Deus do céu. Já foi difícil. Já fui, bispo. Meu Senhor. Também já deu trabalho. Hoje cuida. Não, é importante isso, porque às vezes a pessoa olha e pensa assim, ai, que linda, ela é muito fofa. Nasceu assim. Ela sempre foi fofa, assim. Nasceu desse jeito. É, porque você, quando tá falando aqui, todo mundo já apaixona. Ah, ela é fofa. Quero ser amiga dela. Mas em outros tempos não ia querer. Minha bispa do céu. Eu já fui muito de personalidade assim. Orgulhosa, tinhosa, teimosa. Também você foi criada num ambiente que não te empurrou para enfrentamentos na vida, mas para ser uma pessoa de ataque, né? De ataque. Eu achava que cada correção as pessoas estavam fazendo para me ferir. Tava te rejeitando. Tava me rejeitando. Não é te ajudando. Não. Era literalmente isso. E eu tive que fazer uma oração por mim mesma. E falar, e todo espírito de rejeição, seja qual for, tem que acabar. Chega. Chega. Não dá mais. Até quando? Né? Até quando? Chega. Mas isso é superado. É superado. Tá feliz com Jesus, minha filha? Muito. Muito, bispo. Eu amo esse Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá aí. Lindo, lindo, lindo. Deus é muito bom. Vamos orar. Senhor, meu Deus, como eu te amo. E ouvir essa história, meu Pai, como eu tenho que te agradecer. Obrigada pela vida da Cibele, pelo que o Senhor tem feito na família dela, na casa dela, por esse derramar, por essas mudanças, esse amor que o Senhor derramou no coração dela e ela tem derramado por onde passa, especialmente lá, no ambiente em que tudo foi tão difícil, hostil, duro, e ela pôde levar a beleza do Senhor. Muito obrigada. Obrigada pela vida da Cibele. Obrigada pela pessoa que ela é, por tê-la aqui conosco, pelo instrumento que ela tem sido nas suas mãos. Muito obrigada. E eu peço que o Senhor ajude dia após dia mais. Que o Senhor derrame muito mais na vida dela. E que ela te conheça, Senhor, cada vez mais, e que possa ser usada abundantemente pelo Senhor cada dia da vida dela, vivendo sonhos, todos os sonhos, e derramando esse coração abençoado no teu reino. Obrigada. Eu oro para que essa mensagem tenha impactado pessoas. Eu oro para que esse derramar também em cada coração tenha acontecido de amor. Para que pessoas se levantem no espírito decididas a perdoar, a amar, a mostrar o seu amor, a mostrar a sua grandeza. Que pessoas tenham se levantado, meu Pai, por ouvir essa história, decididas a trilhar um caminho
um caminho de perdão, o caminho da verdade, esse caminho que é a vida. É tão forte isso para mim. Quando eu vejo o que o Senhor faz na vida das pessoas. O Senhor muda de tal maneira que elas são transformadas e elas se levantam. E o Senhor não desperdiça nada. O Senhor usa tudo. E o Senhor pode usá-las para coisas tão grandes, tão especiais, tão importantes. E marcar vidas. Como eu estou vendo aqui. A Cibele tem marcado vidas. E eu sei que ela está marcando mais aqui hoje nesse Destinos. Eu creio no meu espírito que nós estamos tocando vidas e que vamos deixar pessoas diferentes. Pessoas que já tomaram suas decisões, mudaram de rumo enquanto estavam ouvindo a história dela. Muito obrigada por tudo. Fortalece pessoas, cura os corações, cura as feridas, liberta, levanta, cura essa alma ferida, passa bálsamo, levanta o caído, o abatido, fortalece aquele que se sente fraco, capacita para seguir em frente, para enfrentar, que essa pessoa acredite que ela pode. Derrama mais desse favor e esse amor, que ela se sinta amada e possa mostrar esse amor. Ah, Deus, que a paz alcance os lares e os corações. O amor, a união, o perdão, a transformação. Peça a tua bênção sobre todos. E já agradeço pelas boas notícias que nós vamos receber, porque eu tenho certeza que vamos. Eu agradeço pelo impacto que a história dela está causando em muitas pessoas. Eu agradeço por esse dia, por essa oportunidade e pelos frutos que nós vamos colher. Muito obrigada por tudo. Eu te amo, eu te louvo. O Senhor é tão bom. É tão bom ver o que o Senhor faz, que eu nunca me canso e eu sei que nunca vou me cansar, é sempre uma glória. Esse é o melhor lugar do mundo, Senhor. Andar com o Senhor e ver as suas maravilhas. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Maravilhoso, Deus te ama. Ei, andar com Jesus é uma glória. Muito obrigada, minha filha. Foi maravilhoso ter você aqui. Você é uma fofa, tá todo mundo, eu tenho certeza que tá todo mundo apaixonado pela Cibele, porque é uma fofa. É um prazer, Bispo. Muito obrigada. Deus continue te abençoando mais e volte sempre, Amém. viu? Amém. E muito obrigada a você. Conta com a gente. É um prazer servir. Como a gente já falou, nós estamos aqui para pensar em você. Deus nos levantou para isso, para orar por você. E é um prazer. Deus te abençoe muito. Amém.